Olá, pessoas! Hoje vocês vão me fazer companhia nessa loucinha e também no frango que eu vou fazer na panela de pressão. Aí eu aproveito e conto a história da minha vida, né? Eu sou cheia das historinhas. Vou contar pra vocês uma vez em que eu hospedei uma pessoa na minha casa, certo? E essa pessoa me furtou. Óbvio que eu não vou poder falar o nome, né, gente? Porque na época eu não tinha câmeras em casa. Mas vocês vão ver como foi a história. Então, eu tava assim, faltando uns 20 dias para o carnaval. Tava solteira e tal, e começou. E essa pessoa mora em outro estado, não mora aqui no Rio. Mas eu já conhecia. Só que nunca tinha ficado na minha casa, né? Aí tava rolando uma paquerinha na internet. E aí ele. Eu brinquei, ai gente, sabe quando você brinca? Perguntei quando que ele ia vir pro Rio. Aí ele falou assim, quando você me convidar. Aí eu falei assim, pode vir pro carnaval, gente, sério. Faltava assim, sei lá, uns 10 dias. Pode vir pro carnaval. Aí ele ficou meio que em silêncio, sabe? Ele ficou em silêncio e passou assim uns 10, 15 minutos. Ele falou, ele me mandou o print das passagens. Ele, como já tinha comprado a ida e a volta. Ai, pra aqui pro Rio, né? Da cidade dele pra aqui pro Rio. E. Sendo que a gente tava numa apaixonite, né? Mas, ai, eu achei super fofo. Ai, meu Deus do céu. E aí, ele sabia que eu adorava, adoro até hoje, né? Relógios, esses relógios de fazer atividade física, Garmin, Apple Watch, tal, essas coisas assim, eu adoro. Eu uso até quando nem combina com look, gente, eu adoro. Aí a gente passou esses 10, 15 dias que antecederam a viagem dele pra cá, conversando muito, fazendo mil planos. Eu falando para os locais que eu ia levar ele pra passear e tal. Fora o carnaval, o próprio carnaval do Rio, né? Como foi muito em cima, não. Assim, ia ser absurdamente caro, mas enfim, a gente também não queria ficar em camarote, a gente queria mais bloquinho e tal. Aí a gente passou esses 15 dias que antecederam a viagem dele pra cá, fazendo planos, fiz um roteirinho tal dia. Ele ia passar 7 dias aqui. Era uma semaninha só. Aí ele chegou, fui buscá-lo no aeroporto, que eu moro perto aqui do aeroporto Galeão. Fui buscá-lo no aeroporto. A gente já deu aquele maior abração de saudade, sabe? Ai, que saudade, de quanto tempo, né, menina? Que a gente não se via. E aí, sendo assim, ele chegou já num dia de bloquinho. Aí ele chegou, a gente só veio aqui em casa, deixou as bagagens dele, ele se arrumou, tomou um banho, trocou de roupa, né? Se arrumou, não. E a gente correu para o bloquinho do centro da cidade, nem lembro que era, Zona Sul, esses bloquinhos bem, a gente só foi para o bloquinho top. A gente foi ficar mesmo no bloquinho, a gente nem rolou nada, né? A gente ficou no bloquinho e tal. E aí, gente, já me incomodou um fato. Que eu vi que ele usava coisas ilícitas. Não vou falar o nome aqui também, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei naquela coisa desesperada. Ao mesmo tempo, eu dizia, gente, só são 7 dias, calma. Só são 7 dias. Sendo que não ficava a pessoa, ele não ficava alterado de nada, assim, de ficar agressivo, nada. Foi a mesma pessoa, mas. Não, gente, é algo que me incomoda. Se você usa aí no conforto do seu lar ou onde você quiser, é problema seu. Mas o problema é que a pessoa tava comigo, sabe? Mas eu fiquei na minha. Eu não quis julgar, não, sabe? Ai, meu pai. Só não queria que usasse aqui na minha casa. Se usou, não foi na minha frente. Aí, detalhe, né? Quando ele chegou, ele falou que tinha trazido um presente pra mim. Aí eu tô aquele negócio, não precisava, né? Ele não precisava bem charmoso. Não precisava e tal. E, gente, ele me deu um Apple Watch. Lacrado, assim. Original. Perfeito. Lindo. Era assim, um lançamento da época. E eu fiquei toda boba, sabe? Isso foi assim que ele chegou. A primeira coisa, antes até da gente ir pro bloquinho. Inclusive, já foi bloquinho com o meu Apple Watch. Nem medo de ser furtado. Já fui, já coloquei de tão boa que eu fiquei. Aí, disse, meu Deus, não precisava disso. Que realmente é uma coisa cara, né?
Aí, não, você merece, não sei o quê, enfim. Esse negócio de usar as coisas ilícitas já me deixou bem. Eu já não queria, não, já não era uma pessoa que eu ia namorar, né, gente? Tem um relacionamento. Mas logo no início eu vi e já me deixou completamente. Não queria mais nem ficar, mas. Aquela coisa, né? Bebe bloquinho, bebe, só bebia cerveja. Hoje em dia até tô quase despedurando a chuteira da cerveja, porque praticamente eu nem bebo mais. Por causa do processo de emagrecimento. Aí passeamos muito. Fomos para vários pontos turísticos. Tá? Isso é uma coisa, uma das poucas coisas que eu gosto quando tem visita aqui, tá? É rever os pontos turísticos. Eu já fui naquele Cristo lá umas, sei lá, 6 vezes. Quando minha família veio, meus sobrinhos vieram. Cada pessoa que vem que não conhece Cristo, eu dou um jeito de levar. Aí levei no Cristo, em outro fomos na Lagoa. Enfim, saímos aqui pela ilha também, onde eu moro, né? Aí, gente, ele ia embora num domingo. Um domingo, depois do carnaval, assim, sabe? Teve a quarta de cinzas, aí ainda ficou por aqui. Eu tava de férias na época, então eu tava super descansada. Quando foi? No sábado, ele foi rever umas pessoas que ele conhecia. E aí eu já fiquei bem aliviada, ai meu Deus, vou passar o sábado sozinha. O sábado sozinha. E passei. Ele foi lá ver as pessoas que ele tinha que ver. E eu fiquei em casa, assim, curtindo a minha vibe do domingo de férias. Eu lembro que eu pedi umas cervejinhas e tal. E aí eu não tirava esse relógio. Gente, eu não tirava esse relógio do meu punho. Eu não tirava. Eu estava completamente apaixonada. E sempre antes de dormir, eu colocava eu tinha uma mesinha de cabeceira. Gente, isso é formiga? Eu tinha uma mesinha de cabeceira, eu colocava na gavetinha da minha mesinha de cabeceira, né? Aí, foi o sábado, né? Sábado ele foi lá passear com as pessoas lá que ele conhecia. E chegou aqui já bem. Isso eu não saí de casa, tá? Atentem-se, não saí de casa o sábado todo. Ele ia embora no domingo, assim, 9 da manhã. Já tava com tanto ranço que eu nem me ofereci pra deixar no aeroporto, gente. Já tava com tanto ranço. No sábado, enquanto ele foi, né? Ver esse pessoal, como eu falei pra você. Já tava doida que essa pessoa fosse embora. Aí, inclusive, eu dormi. Não, quando ele chegou eu tava acordada. Eu tava tomando uma cervejinha, vendo uma série. Ele chegou bastante tarde, tipo assim, meia-noite pra 1 da manhã, não lembro direito, mas chegou bastante tarde. Aí eu já não quis nem, sabe assim, nem falar muito. Eu tava muito ranço, gente, muito ranço. Aí ele também chegou exausto, que tinha passado o dia batendo perna lá com o povo. Graças a Deus que nem quis se engraçar pro meu lado. Aí eu peguei e tirei, eu lembro exatamente da cena, tá? E detalhe, ele tinha um relógio, ele trouxe um pra mim e ele tinha um igual, de outra cor. Então, só pra vocês não entenderem o contexto aí. Antes de dormir, fiz o meu ritualzinho de colocar o meu Apple Watch na minha mesinha de cabeceira, Aí coloquei os brindes, ainda lembro. Lembro como se fosse hoje. Coloquei lá na gavetinha. No sábado, no domingo, né? Quando foi domingo, ele acordou primeiro que eu. Porque ele ia viajar, mas... Não lembro direito, eram as 11 da manhã, mas ele, obviamente, tem que chegar no aeroporto umas 9. Então eu tinha que acordar, sei lá, 7, pra se organizar com calma, né? Se atrasar com calma. Aí ele acordou mais cedo que eu no domingo. Eu levantei um pouquinho depois, aí... Acho que eu fiz o café da manhã, um café da manhã normal, assim, misto. E me despedi dele, né? Daqui mesmo do apartamento, eu falei, boa viagem, eu não fui deixar em aeroporto. Eu tava cansada, não tava... E a volta não ia ser nesse aeroporto aqui perto da minha casa, ia ser lá no Santos Dumont, abaixo da égua, aí que eu não fui mesmo. Aí ele foi. Quando ele foi, né? Aí, aquela coisa, tomei meu café, terminei de tomar meu café e tal. Aí eu pensei assim, vou colocar o meu Apple Watch. Gente, quando eu abri a gaveta, o meu Apple Watch não estava lá. O presente do meu amigo não estava lá. Sim, pelo amor de Deus, não é possível. Eu desmontei a mesinha de cabeceira. Eu desmontei. E eu olho assim, eu desmontei o meu quarto. Aí na
na hora eu disse assim... E, gente, sério, eu não saí no sábado e tava usando ele. Eu tenho foto com ele no sábado, com o relógio. Tenho fotos com ele no sábado. Então, não tem nem como dizer assim... Putz, sabe aquele negócio que você não tem certeza? Ai, você desceu pra... Eu nem sequer saí do meu apartamento. Eu tenho foto com o relógio no sábado, à noite, antes de dormir. Eu tirava selfie, essas coisas assim. Eu tirei fazendo tipo um brinde, comia cervejinha e aparecia o relógio. Então, não tem pra onde correr. Pensa se eu tivesse, juro por Deus, se eu tivesse ido na farmácia, não na farmácia, eu teria dito que eu esqueci que eu perdi esse relógio na farmácia. Mas eu não saí de casa, gente. Aí eu revirei tudo. Minha câmera box baú, mas enfim, eu pensei, não tinha como ele ter entrado ali dentro, mas revirei. Até que depois de cansar de tanto revirar, eu mandei uma mensagem pra ele, mas assim, tomando o maior cuidado do mundo, assim. Aí eu falei, fulano, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, já que, embora o meu fosse rosa e o dele preto, né? Mas vai que naquela loucura de viagem, ou sei lá, que se ele tinha usado alguma coisinha. Eu disse, por acaso, na hora de arrumar sua mala, você não levou, não colocou sem querer o meu Apple Watch, não, que você me deu? Seu presente que você me deu. Aí ele falou, Ginha, acho que não, mas eu vou dar uma olhada, vai que eu coloquei mesmo sem querer, né? Na doideira, eu achando que era o meu, sei lá o que é que rolou. Aí eu esperei ali por volta de uns 30 minutinhos, ele meio que desfazia as malas. Olhar com calma, né? E revirou a mala. Segundo ele falou assim, olha, eu revirei a minha mala e não está na mala. Gente, o meu mundo quis cair. O meu mundo quis cair porque não tinha como não ser a pessoa. Não tinha como não ser. Não tinha como não ser. Inclusive, eu pedi pra ele olhar de novo, ele olhou de novo. Eu fiquei muito chateada com isso, porque eu não podia. Sabe quando você não pode falar pra pessoa? Porque você não tem uma imagem daquilo. Você não tem uma. Você não pode falar isso pra uma pessoa sem você ter. Embora eu tenha 100% de certeza, porque, mais uma vez, no sábado à noite eu tenho foto com o relógio. E no domingo de manhã ele foi embora. Ponto. Nesse tempo aí eu não saí de casa. Não tem como. Eu não tinha os gatos. Na época, sim, pra dizer, comer, os gatos comeram meu relógio. Eu não tinha animais. Não, gente, sério, eu não. E aí eu fiquei muito chateada. Sabe aquela coisa que. E você ainda quer pensar assim, será que não foi? Aí você para e pensa, mas não tem como não ter sido. E eu queria muito ouvir pelo menos assim, putz, eu trouxe por engano, sabe assim? Ou depois falar, Ginha, eu fui mexendo nas coisas, foi mal, cara. Tava realmente no meio de umas coisas minhas, mas esse negócio, esta frase nunca veio. Nunca veio. E assim, contei isso tudo também pra falar sobre um assunto que é bem importante, principalmente não, né? Pra gente que mora sozinha. Principalmente mulheres, mas também vale pra homens. Na verdade, vale pra todo mundo. Cuidado com quem você coloca na sua casa. Eu não tive esse cuidado. Eu achava que era uma pessoa que eu confiava. Eu não coloquei qualquer pessoa que eu achei na rua, que eu conheci no aplicativo de conversa, né, gente? Mas eu achava que era uma pessoa que, por eu já conhecer, já ter, sabe, tinha vários amigos em comum, nunca ninguém falou nada de mal dele. Porque eu me senti tão invadida, eu chorava tanto, nem era mais pelo relógio. Era por eu ter colocado uma pessoa na minha casa que me invadiu, sabe? Invadiu o meu espaço. Me deixou... Ai, me senti tão vulnerável, né? A gente já é, né? Por natureza, a gente já... Mesmo a gente tomando mil cuidados, a gente já é vulnerável. Eu me senti tão enganada, porque eu fiquei pensando, cara, qual o intuito da pessoa me trazer um presente e levar de volta? Né? Qual o intuito? Eu não faço ideia. Qual o intuito? Mas foi isso que aconteceu. E a reflexão é essa, gente. Cuidado com quem vocês colocam. Às vezes até pessoas mesmo que vocês saem. Hoje em dia eu tenho um cuidado muito grande. Óbvio que a gente vai morrer aprendendo. Então, claro que eu ainda posso me decepcionar com alguém que eu venha colocar na minha casa. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra entrar hoje em dia na minha casa, tem que passar por uns critérios aí, pelo menos de minha intuição, sabe? E não só na emoção, vem pra cá pra gente fazer, não. Hoje a minha casa, na verdade, sempre foi. Eu sempre tive esse certo cuidado, né? Mas hoje eu tenho muito mais. Praticamente ninguém pisa aqui na minha casa. Eu não sou de estar... Meus pais vêm no fim do ano, a Maria, algumas amigas muito pontuais vêm na minha casa. Mas é isso. Tome cuidado com quem vocês deixam entrar na casa de vocês. Porque, ok, que foi só um relógio. Um relógio, claro, mas um relógio que eu nem paguei por ele. Mas um relógio, na verdade eu paguei pela hospedagem, né? Quando eu hospedei alguém, eu paguei, porque se fosse pagar hotel em pleno carnaval, eu pagava aquele relógio ali
E mais um pouquinho. Mas ok, ninguém vai falar isso, né? Tô falando que foi algo que eu não pedi, entendeu? Se eu tivesse pedido, pô, me dá um Apple Watch, ia dizer que o cara me deu na pressão e depois levou de volta. Eu nem pedi esse presente, foi uma surpresa mesmo, foi uma coisa que eu nem acreditei quando eu vi. Então eu me senti violada de várias formas, sabe? De várias formas. Peraí, vou terminar aqui o tempo do vídeo. Violada de várias formas. E eu não quero, né? Vocês passem por isso, meus tchutchucos. Mas é isso, por mais que a gente tome muito cuidado, como eu tomo hoje em dia, a gente nunca vai estar livre. Olha só, pra quem viu meu vídeo ontem fazendo as unhas, eu escolhi essa cor. A gente nunca vai estar livre desse tipo de gente, viu? A gente tenta, assim, se prevenir o máximo que pode, mas a gente nunca vai estar livre, isso é fato. A gente faz o que pode, né? Eu ia cozinhando, acho que o vídeo ficou muito longo. Agora me contem aí, vocês. O que vocês fariam nessa situação? Vocês fariam a mesma coisa? Porque assim, quando a gente não tá. Aquela história, né? Quando você não tá calçando os dois sapatos, aí todo mundo vira bravo, né? Eu ia falar da escassel, mas, gente, quando você não tem prova de algo que a pessoa fez, como é que eu ia chegar numa delegacia e dizer, o menino se hospedou na minha casa, pegou meu Apple Watch, né? E aí? Aí o cara ia dizer, tá, mas como é que você sabe que ele pegou? Eu só ia dizer, não, porque eu acho que ele pegou, eu tenho certeza, na verdade. Eu poderia até mostrar a foto. Mas ainda assim, a foto não seria uma prova. Eu ia ter que provar tanta coisa para esse Apple Watch que eu disse, sabe uma coisa? Vá, meu filho, vá com Deus. Depois desse Apple Watch eu comprei um da Xiaomi, que é o meu que eu uso até hoje. Não tenho, sabe, muita coragem, nem ninguém para comprar um Apple Watch. Mas fiquei, assim, por alguns dias, por uma semana, eu tive o prazer de ter meu bichinho no meu punho. E é isso. Era isso que eu ia perguntar para vocês, né? Como vocês agiriam? Ai, meu Deus, meu bom. Como vocês agiriam? Ou vocês já passaram por algo parecido, de ter certeza que uma pessoa que vocês confiavam, ou sei lá, fez algo com vocês? E, bom, a história do Senta que lá vem a história da Ruiva hoje é essa, né? Senta que lá vem a história. E depois eu volto com mais história pra vocês. Vão lá ver os outros vídeos. Vê se curtem aqui minha bagacinha desse vídeo, que eu faço com o maior carinho, cansado, ainda vou cozinhar, certo? Separar roupa de trabalho amanhã, separar roupa de academia amanhã. Hoje eu acordei 4h20 da manhã. Já são 7h30 da noite. Vou colocar o sachê dos gatos. Só de falar, vocês já estão cansados. Mas é isso. Beijo e até o próximo vídeo.